A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora aqui a lição número 5, que traz como título Um inimigo que precisa ser resistido. Então você que é professor da Escola Bíblica Dominical, é aluno da Escola Bíblica Dominical, ou alguém que quer aprender mais da Palavra de Deus, vai aqui assistir a aula do primeiro trimestre do ano 2019 da revista CPAD. Então você que acompanha ou não essa revista, se você já acompanha a revista, que bom, que você já sabe, está por dentro do assunto. Se você chegou nessa aula pela primeira vez, temos aí mais 4 aulas anteriores, que essa revista ela trata de batalha espiritual. Então nós já chegamos aqui nessa lição, graças a Deus, com conhecimento já bem mais que é superior ao que nós tínhamos antes de começar essa revista, que a gente já estudou sobre a realidade da batalha espiritual, sobre os anjos, demônios, sobre possessão demoníaca, que foi a aula anterior. Então agora a gente vai falar de situações, de uma situação que é um inimigo que precisa ser resistido, mas é de uma situação em que a pessoa que é crente, é um cristão, é salvo, e ele tem esse inimigo. E eu posso até fazer uma observação aqui, que o escritor da revista poderia ter colocado aqui os inimigos, porque são 2 inimigos, tem um interior e outro exterior, ou seja, o inimigo interior é a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, o inimigo exterior é Satanás. Então são 2 inimigos que nós temos que resistir, temos que vencer, e a Bíblia vai dar aí tudo que a gente precisa para isso. Então essa aula aqui vai ser uma aula realmente muito boa. Para mim foi, primeiro eu digo para mim, porque eu estudo aqui para preparar esse conteúdo e eu aplico primeiro na minha vida. Eu tenho me alimentado dessa lição aqui, já tem alguns dias que eu preparei o slide, estudei, li comentários, graças a Deus, Deus vai abrindo a nossa mente para que nós possamos compreender suas escrituras. Aqui essa aula vai ser baseada numa passagem bíblica, então isso é muito bom. Eu gosto muito quando a aula ela é 100% baseada na passagem bíblica, porque realmente esclarece aquele texto bíblico e traz aplicações preciosas para a nossa vida. Então teve aplicações na minha e vai ter na sua também. Então você que está assistindo aí, saiba que você também vai ser edificado com esse conteúdo, mesmo que você não vá repassar esse conteúdo, mesmo que você não seja um professor de EBD, você vai se alimentar. E se você for um professor de EBD, você vai também adquirir aqui um conhecimento mais profundo sobre a lição, para que você possa ministrar uma aula de excelência na sua igreja. Essa aula aqui vai ser ministrada com um slide em PowerPoint, que você encontra no site do EBD em Foco. Além desse slide, tem um subsídio em PDF, e nós temos aí muito mais conteúdo dentro do site do EBD em Foco, que você pode entrar lá e conferir. Na semana passada eu falei que esse slide não pode ser compartilhado, mas para ser baixado somente dentro do site, porque ele tem um valor para manter o site, e eu falei assim, que tem uma pessoa compartilhando, e depois de tanto avisar, colocar no slide, avisando que não é para compartilhar, a pessoa compartilhou novamente. Então eu já percebi que ela está fazendo de propósito, para atrapalhar. Então foge do meu controle, eu só vou entregar nas mãos de Deus, orar por essa pessoa, como a lei diz em Efésios 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Tenho certeza absoluta que se tem alguém que odeia esse trabalho do EBD em Foco, é o diabo. Então ele vai fazer de tudo para atrapalhar, mas Deus é maior. Então eu peço para os irmãos orar também em prol desse projeto, porque isso aqui é coisa séria, não é brincadeira, a gente não leva isso na brincadeira, a gente leva a sério. Temos compromisso em estar sempre postando esse conteúdo, e quem acompanha a gente aí há 3 anos, quase 3 anos, sabe que a gente não falha uma semana sequer, pela misericórdia e a graça de Deus. Então isso graças àqueles que estão contribuindo com esse projeto. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula, para nós não nos alongarmos muito, Eu vou tentar ser bem mais rápido do que mas assim é difícil, porque eu quero trazer todo o conteúdo, mas eu vou tentar não demorar tanto quanto nas 2 últimas aulas. Vou tentar fazer aqui em torno de 45 minutos. Vamos ver se eu consigo. Textuário diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. É um versículo muito conhecido, e a gente tem que aprender a aplicar ele na nossa vida. Verdade prática, o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. Então Jesus provou, ele venceu Satanás pela palavra, pelo poder da palavra. Então ele deixou bem claro que Satanás ele já é um derrotado e o cristão
não tem que ficar com medo dele, mas tem que vencer. Vamos continuar aqui. A leitura bíblica em classe se encontra em Tiago 4, de 1 a 10. O que eu tinha falado no começo, nós vamos estudar sobre essa leitura bíblica aqui, sobre essa passagem bíblica que, né, vamos ver versículo por versículo, aplicar isso na nossa vida. E eu recomendo você ler todo o livro de Tiago, toda a carta de Tiago. Leia tudo para você compreender essa passagem aqui. Então eu recomendo realmente você fazer isso, né? Não deixe de fazer. Aqui temos objetivos, também eu vou avançar para a gente ganhar tempo. Vamos logo para a nossa introdução. Essa seção da Epístola de Tiago é, em outras palavras, um chamado à santidade, a carta dirigida aos cristãos do primeiro momento da história sagrada. Então aqui a gente, né, nessa introdução, a gente já vai ficar sabendo que é uma carta escrita para a igreja primitiva, mas bem primitiva mesmo, bem do início do cristianismo, né, bem poucos anos após Jesus subir aos céus. Então, Tiago escreve essa carta muito prática, que a gente vai falar disso bastante durante essa aula, que é uma carta que explora a questão da vida cristã prática e um pouco menos doutrinária, né? E ele está fazendo um chamado à santidade no sentido prático também, de viver de uma forma diferenciada, né? Principalmente nessa passagem aqui, 4 de 1 a 10. Tiago mostra que resistir ao diabo já era um bom começo, né? Ou seja, é o que nós temos que começar a fazer, né? E a presente lição esclarece porque devemos resistir às paixões mundanas. Então, né, não é só resistir ao diabo, né? Temos também aí a nossa natureza pecaminosa que vai estar, né, tendendo para o pecado, e a gente tem que resistir também a essas paixões. E mostra que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, quando a gente cede às paixões mundanas, quando a gente cede às tentações de Satanás, a gente está começando a ter amizade com o mundo. E se a gente começa a ter amizade com o mundo, a gente tem inimizade contra Deus, né? E vale ressaltar que Tiago está escrevendo para crentes. Ele não está escrevendo para ímpio, ele não está escrevendo para o desviado, ele não está escrevendo para judeus que não criam em Jesus, não. Ele está escrevendo para crentes que acreditavam em Jesus como único e suficiente Salvador. Então ele vai falar coisa aqui que, nossa, crente faz isso? Faz, né? E aí a gente tem que olhar para a nossa vida e falar, será que eu estou fazendo isso? Então essa é a reflexão que a gente tira dessa passagem aqui, né? Então a gente tem que olhar para a nossa vida e falar, meu Deus, será que eu estou sendo amigo do mundo? Né? Então eu tenho que começar a prestar atenção para não ter amizade com o mundo, né? E sim ter amizade com Deus, não com o mundo. Essa é a ideia. Olha, a introdução, eu vou encerrar aqui, se você olhar na sua revista, ela se alonga um pouquinho mais, só que o que ele fala lá é só um incentivo à leitura de toda a epístola de Tiago, né, para você entender o contexto. Então eu pulei e só falo, leia Tiago, como eu já falei anteriormente. Então é isso. Vamos lá, o primeiro tópico, né, epístola de Tiago. Vamos falar da epístola de forma detalhada, destinatários aqui, né. É bem interessante nós, antes de estudarmos uma passagem bíblica, a gente saber quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, principalmente no Novo Testamento, as cartas, isso faz toda a diferença. A carta foi dirigida especificamente aos primeiros cristãos dispersos de origem judaica pelo vasto Império Romano, né? Tiago, ele escreve aí, logo no começo ele coloca assim, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então aqui ele fala 12 tribos e a gente faz uma confusão com 12 tribos porque estariam fazendo a referência às 12 tribos de Israel. Mas se a gente for olhar para o Antigo Testamento, né, no ano 700 e uns quebrados ali, as 12 tribos, as tribos não se espalharam já tinham se espalhado. Né, tipo, as tribos do norte, do Reino do Norte, foram levadas para o cativeiro, não retornaram. Então a nação de Israel não tinha mais aquela identidade com as 12 tribos separadinhas, como tinha antigamente, né, como eles entraram na Terra Prometida. Então não existia, na época de Jesus não tinha mais as 12 tribos, bem separado como tinha antes. Não sei nem como é que acontecia, mas talvez ficou alguns que não foram levados para o cativeiro, mas isso acaba sendo especulação, porque o texto vai dizer que eles foram realmente levados para o cativeiro e não retornaram. Então, quando ele escreve que as 12 tribos, talvez ele está falando no sentido mais espiritual, né, que no final dos tempos, no sentido escatológico, no fim dos tempos, né, todo Israel vai se converter, pode ser também, né, existe essa possibilidade. E quando a gente lê Atos, a gente vê que a igreja primitiva ela se espalhou, né, devido à perseguição eles se espalharam, então dispersas,
O de fato aqui, né, é que eles foram dispersos. Então, aqueles que servem a Deus, né, que pertencem à nação de Israel, que foram dispersos pela perseguição. Então, foram essas pessoas, ou seja, crentes judeus, que estão espalhados, né, por outras regiões e estão precisando de instruções do pastor da igreja de Jerusalém, que era Tiago, o irmão de Jesus. Vale ressaltar isso aí também. E ele escreve também de maneira geral a todos os crentes em Jesus, em todos os lugares, em todas as épocas. Então ele escreve para todo mundo. Então ele não está escrevendo só para a igreja primitiva, mas para mim e para você também. Trata-se de um livro prático muito próximo do Sermão do Monte, proferido por Jesus em Mateus 5 a 7. Então aqui, uma curiosidade desse livro, ele é um livro que tem pouco conteúdo doutrinário, né? Ele vai ter muitos imperativos, né? Ou seja, de fazer, faça isso, faz aquilo, chegai-vos, né? Atendei. Quase todo versículo vai ter um imperativo, né? Agora, entretanto, vos jactais, né? E aí vai falando o que tem que ser feito. Então é um livro bem prático. Quando fala que ele é próximo do Sermão do Monte, ele tem muitos ensinamentos contidos no Sermão do Monte, mas que é um pouco diferente do que está em Mateus. Assim, a gente consegue olhar, comparar com Mateus e falar, nossa, isso aqui é parecido, mas parece que é de uma perspectiva de um ouvinte, não de um apóstolo. É de alguém que está lá sentado, simplesmente ouvindo e pegando aquilo para si. Até mesmo porque Tiago, o irmão de Jesus, ele não cria em Jesus. Quando a gente olha para os evangelhos, a família de Jesus pensava que ele estava louco, pensava que ele estava ficando doido, né, com aqueles ensinamentos, e ele não cria. Ele foi crer em Jesus depois que Jesus ressuscitou. Então ele acompanhava Jesus, estava ali do lado de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, e aquilo ficou na mente. Ele escreveu de forma original. Tiago, ele não consultou Mateus, tanto que Mateus foi escrito depois. Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos depois da sua carta. Então Tiago, ele escreve os ensinamentos ali de Jesus do ponto de vista de um ouvinte que está ali sentado, olhando para Jesus e não estava crendo, depois passou a crer. Então ele é original com relação aos ensinos de Cristo. E importantíssimo, né, para cada conduta do cristão, ou seja, ensinamentos práticos que tem a ver com ensinamento, com a vida prática do cristão. Então ele é muito parecido também com a literatura de sabedoria do Antigo Testamento, né, com Provérbios, Eclesiastes. Tiago tem uma relação também, a estrutura, a maneira que ele escreve com essa literatura de sabedoria que era muito comum entre os judeus. Conteúdo. O conteúdo da epístola parece configurar sua antiguidade, isso pelo menos nos aspectos cristológicos praticamente ausentes. Alguns teólogos vão questionar Tiago e falar que ele pouco fala de Jesus, né? Então por isso talvez isso conclui que ela seja uma carta antiga, por volta de 45 depois de Cristo. Então ali mais ou menos ali 12, 15 anos após Jesus ter subido aos céus. Então tudo que Jesus ensinou estava bem fresquinho na mente das pessoas. Estava todo mundo ali por dentro do assunto. O ensinamento que Jesus passou estava sendo repassado pelos apóstolos, né, para a igreja primitiva, e todo mundo tinha esses ensinamentos ali de forma, né, quase que direta de Jesus. Né? E aí, por esse motivo, não tinha tanta necessidade de ficar falando de teologia e tal, de algo mais... Né? E apesar de que também, como Tiago escreveu para crentes judeus, muitas dessas pessoas que leram essa carta de Tiago conviveram com Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus pessoalmente. Né? Então, por isso que falta um pouco de conteúdo doutrinário, né? E ele vai mais para a prática. E ele quase não tem necessidade de ficar dando detalhes de quem é Jesus, porque as pessoas já conheciam sobre Jesus. Então ele não vai falar muito assim do nascimento, morte, ressurreição, ele quase vai estar praticamente ausente, né? Jesus, o nome de Jesus só aparece 2 vezes. Tiago 1:1, quando ele faz a saudação, e Tiago 2:12, né? Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, da glória em acepção de pessoas. Então, ou seja, ele está fazendo aqui um ensinamento, ele cita Jesus só 2 vezes, tem um outro momento que ele cita o nosso Senhor, né, que pode também ser uma referência a Jesus. Então, tem outros momentos que ele pode citando o Senhor, que alguns vão falar, não, ele está fazendo referência ao Pai. Não, aqui é ao Filho. Mas, de certa forma,
né, que o Jesus falou, quem vê a mim vê o Pai, então tanto faz. Né? Então, assim, tem pouco aspecto cristológico, no entanto, isso não faz essa carta ser uma carta que não tenha ensinamentos de Cristo. Não, ela tem, e muitos. Né? Evidências de que essa carta é uma das mais antigas do Novo Testamento. Quais são essas evidências? Ele cita aqui a Assembleia dos Discípulos como sendo a sinagoga, né? Porque se entrar na sinagoga de vocês, um homem, então, ou seja, a sinagoga era o local onde os judeus se reuniam, né, para ler a Torá, pregar, fazer orações ao sábado. Né? Isso acontecia em cidades onde tinha pelo menos 10 judeus, tinha uma sinagoga, e os cristãos se reuniam na sinagoga da igreja primitiva. A organização eclesiástica simples, somente presbíteros são mencionados. Né? Ou seja, muito provavelmente o fato de lá ser ter uma estrutura eclesiástica muito pequena, muito simples, né? Ou seja, isso é uma evidência que é uma carta antiga. Algumas traduções traduzem como anciãos, presbíteros, ou seja, aqueles mais velhos que lideravam ali na sinagoga e que agora se converteram, se tornaram líderes da igreja. Então, os anciãos ou os presbíteros, esses faziam parte dessa estrutura eclesiástica que, segundo alguns teólogos, também aqui em Tiago é algo muito simples. Então, caracteriza uma igreja bem primitiva. Tema. Ao afirmar que a verdadeira fé vem com obras, a epístola enfatiza o cristianismo prático. Então, Tiago ele fala muito de fé e obras, né? E eu fiz uma modificação aqui nesse texto com relação à revista. A revista ele está assim, ao separar a fé das obras. Mas eu não gostei. Ele não está separando fé de obras. Ele está mostrando que a verdadeira fé é caracterizada com obras. Esse é o propósito de Tiago. Daí tem gente que vai dizer que Tiago está combatendo com Paulo. Na verdade, não. Quando Tiago escreve essa passagem aqui, Tiago não teve nenhum debate com Paulo. Paulo não tinha escrito ainda as suas cartas. Né? Então, Tiago foi provavelmente a primeira carta escrita do Novo Testamento. Alguns dizem que foi 1 Tessalonicenses, outros falam que foi Tiago, mas são duas cartas bem primitivas. Então, Paulo não tinha escrito Romanos, Paulo não tinha escrito Gálatas, e não tinha nenhuma controvérsia entre Tiago e Paulo. Né? Tiago ele está falando da justificação final, né? Ou seja, quando nós somos justificados por obras, no sentido seguinte, né, que quando nós chegarmos lá no julgamento final, né, nós vamos apresentar as nossas obras, e é isso que vai caracterizar, né, a nossa fé. Né? Ou seja, se eu tenho fé de verdade, eu pratico boas obras. Então, Tiago está de um ponto de vista ali, onde as pessoas estavam com uma fé muito superficial. Eu tenho fé em Jesus, mas não estava fazendo nada para mostrar que tinha essa fé. Né? E aí Paulo já estava em outro contexto totalmente diferente, onde os judeus eram muito legalistas, né? E ali tinha muitos crentes legalistas achando que seriam salvos por obras, porque as obras da lei, por exemplo. Paulo fala das obras da lei, né? E aí Paulo fala da justificação inicial, essa justificação de que você vai ser salvo, o que vai te salvar, né? Ou seja, que vai tornar-te justo diante de Deus. Não são as obras da lei, mas a fé em Cristo Jesus. Então são dois contextos diferentes que não estão em contradição, né? Os dois estão ensinando a mesma coisa, basicamente, uma fé verdadeira e caracteriza por um cristianismo prático. Ele nos dá munição para resistir ao inimigo e ao pecado, né? Ou seja, durante essa carta ele vai mostrar aí que nós temos capacidade de vencer o inimigo, né? Porque nós temos uma fé verdadeira. Quem tem essa fé verdadeira, né? Quem não tem, aí eu não vou dizer nada. Nessa lição iremos estudar o capítulo 4, falta um azinho ali, né? Mas o capítulo 3, Tiago trata sobre a amarga inveja em sentimento faccioso em vosso coração. Olha só, ele já começa a falar de inveja no capítulo 3, né, e fala que é próprio de uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Né? Aqui alguns escritores vão falar, né, que esse terreno se refere a algo transitório, fraco, né, imperfeito, é algo que passa, né, terreno. Ele está fazendo um contraste com a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, ela é de Deus, né? Ou seja, ela não é terrena, ela é divina. Né? Animal é contrário a espiritual, o texto do original do grego é algo contrário a espiritual. E diabólica, né? Não precisa nem falar, né? Ou seja, é algo que vem realmente do inimigo. Então é sabedoria que vem do inimigo. Que tipo de sabedoria é essa que você tem no seu coração? Que ele está falando de sabedoria. Se você ler o capítulo 3 aí, no versículo 13, ele vai falar assim: quem entre vós é sábio e inteligente?
né? E aí ele vai começar a descrever que a verdadeira sabedoria não vai fazer a pessoa ter esse tipo de inveja, sentimento faccioso. Essa sabedoria não é de Deus, ela é terrena, animal e diabólica, né? Então esses problemas eles vêm atravessando os séculos e hoje não é diferente, né? Ou seja, não vai dizer que é só a igreja primitiva que tinha esse tipo de pecado e hoje não. Ele continua sendo a mesma coisa porque a natureza humana não mudou, pois é problema da natureza e do coração humano, né, que permanece o mesmo. Então, né, toda a humanidade caiu junto com Adão e Eva, toda a humanidade carrega essa natureza pecaminosa, né? Então todos estão condenados, todos estão na mesma situação, não existe ninguém melhor do que ninguém. Aqui, o ensino está tratando do caráter cristão que precisa ser afinado com o sentimento de Cristo. Então, como que deve ser o comportamento do cristão, o caráter do cristão? Como é uma carta muito prática, ela vai falar muito da questão do caráter, que é o seu comportamento no dia a dia, que tem que se parecer com o comportamento de Cristo. Os deleites da vida. Vamos entrar aqui no segundo tópico, nos aprofundar um pouco mais aqui. Agora nós vamos para o versículo 1. É interessante, algumas vezes eu vou colocar os versículos aqui, né, mas é interessante você ter uma Bíblia aí para você ir acompanhando. Versículo 1, né, do capítulo 4, que vai falar nesse subtópico aqui. Aqui ele fala de contendas, guerras e contendas. E aí alguns, né, no versículo 1, ele fala assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Então, alguns vão dizer que essas guerras e pelejas é uma referência a disputas internas entre judeus e os romanos, né? Ou seja, os romanos dominavam a Judéia naquela época e aí os judeus queriam muitas vezes ser independentes, né? E aí tinha dois grupos, né? A população da Judéia era dividida na época nessa luta de libertação. Então tinha um grupo chamado Zelotes, eles eram um subgrupo dos fariseus, eles queriam a independência da nação. Zelotes vem de zeloso, zelos, zeloso, zelavam pela nação e queriam essa independência. É porque assim, os fariseus, eles amavam a nação de Israel, eles eram muito nacionalistas, preservaram a tradição dos pais deles, dos antigos, né, e estavam ali alinhados com aquele nacionalismo realmente. Não, nós somos nação, pode vir quem for, pode vir os gregos, os romanos, nós não vamos mudar. Né? Tanto que eles são herança aí de uma luta muito grande de perseguição que Israel sofre, né, dos gregos, depois dos romanos, e surge os fariseus com esse sentimento de amor pela nação. A extrema esquerda dos fariseus era esses zelotes. Ou seja, é aqueles que amavam a nação tanto que queriam independência, né? Ou seja, eram aqueles radicais, né? Os fariseus em si, eles não eram assim, radicais, eles não se envolviam com política, eles se envolviam apenas com religião, eles não se envolviam com política. E já tinha essa extrema esquerda, que era esse subgrupo, os zelotes, que queriam lutar pela independência. Os herodianos eram um subgrupo dos saduceus. A gente conhece muito fariseus e saduceus, mas tem esses outros, né, zelotes e herodianos também, que é citado na Bíblia. Então os herodianos era assim, os saduceus eles já eram mais receptivos para esses povos que vinham de fora, né, eles já aceitavam o domínio romano, se envolviam com política, estavam sempre na frente das coisas ali, que tudo tinha política no meio, os saduceus estavam no meio, estavam envolvidos, né? Mas aí tinha a extrema esquerda dos saduceus, que eram os herodianos, que amavam tanto esse domínio romano, que não queria saber de independência, defendia, né, a família de Herodes e até dizia que as profecias do Messias se cumpriam na família de Herodes. Olha só que absurdo, né? Então tinha esse grupo. Então assim, só para você entender que existiam esses partidos, esses grupos dentro da nação judaica na época. Mas, né, apesar dessa informação ser uma informação muito importante, vai servir para você usar em outras aulas, né, nessa aula aqui ela não vai ser tão útil. Por quê? Porque Tiago não está falando dessa briga de independência da nação. Não. Tiago está falando de outra briga, né? Tiago não está falando disso aqui. Essas palavras, né, metafóricas são pesadas e mostram o nível das disputas entre os crentes por causa dos deleites. Né? Que deleites, né? Cobiçais, né? Sois invejosos e cobiçosos. Então Tiago está falando desses problemas que surgiam, né, e causavam entre eles as guerras e contendas. Né? Então guerras e contendas
é o que Tiago está tratando aqui, não é literal, não é guerra e contenda literal, mas guerra e contenda, por causa desses problemas pecaminosos que surgiam dentro da igreja e eles começavam a ter rixas entre si, confusão dentro da igreja, briga dentro da igreja. Será que existe briga dentro da igreja? Será que existe confusões dentro da igreja? Fica aí para a gente refletir, né? Não se trata aqui de debates teológicos entre os mestres. E Tiago não está falando de debate teológico, até mesmo que se tivesse algum debate teológico, ele estaria falando disso dentro da sua carta. Não tem, ele não cita. E a expressão guerras e pelejas refere-se a discussões acirradas sobre o meu e o teu. Isso é muito grave, ou seja, disputas acirradas dentro da igreja, pessoas disputando dentro da igreja, e aí olha só a palavra que ele usa, guerras e pelejas. Os deleites ou os maus desejos que eram motivação dessas pelejas. Olha só o versículo 1 aí, no capítulo 4 agora. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Tiago 4:1. Ou seja, deleites. A palavra deleites vem do grego edonê, que aparece 5 vezes no Novo Testamento para descrever deleites ou prazeres ilícitos. Nunca essa palavra é usada para descrever algo bom, mas sempre algo ruim, algo ilícito, algo pecaminoso. Então deleite sempre vai ser usado nesse sentido. Originalmente significava o prazer experimentado pelo sentido do paladar. Era simplesmente relacionado ao paladar, comida. Posteriormente, por meio de outros sentidos e da mente. Então seria prazeres em que envolviam a mente, muito provavelmente o uso de drogas, por exemplo, que fazia com que a mente da pessoa sentisse um prazer, aquele prazer do uso da droga. Enfim, o vício ali. E no período helenista dos gregos, o conceito se restringiu ao significado de gozo sensual e deleite sexual. Então, a palavra deleites, muito provavelmente, quando ela aparece na Bíblia, está se referindo a esses prazeres sexuais, mas vai muito além disso, prazeres carnais, de forma bem geral. E o hedonismo, ou seja, que vem da palavra hedonê, permeia o pensamento pós-moderno. Então, hedonê gerou para nós hedonismo, que está falando justamente desse pensamento pós-moderno que o prazer está acima de tudo. Nós temos que ter prazer. É a doutrina filosófica da época pós-socrática, segundo a qual o prazer individual e imediato é o supremo bem da vida humana. Isso é a definição do dicionário teológico, da CPAD. Então, tudo que você tem que fazer, você tem que sentir prazer. Se você não sentir prazer, você está fazendo da forma errada. Então, se você não sente prazer, larga para lá. Não está te dando prazer, você não vai fazer. Isso é o pensamento pós-moderno ressuscitando o hedonismo lá da época dos gregos. Hoje, qualquer esforço disciplinado ou o mínimo de sacrifício para se atingir o objetivo são tratados com um profundo desgosto. Ou seja, quando a pessoa está se esforçando para conquistar algo, para alcançar os seus objetivos, ele tem que abrir mão de algo, ele tem que sacrificar algo, mas isso muitas vezes traz desgosto, porque tem a festa, tem os programas de TV, tem isso, tem aquilo, então, ou seja, tem tudo, um monte de coisa ali para atrapalhar você a conquistar aquilo, e isso às vezes traz tristeza. Então o hedonismo vai ensinar isso aí, se não está te fazendo feliz, se não está te dando prazer, não faça, não siga, e aí não é isso, a Bíblia não está ensinando isso. Então a gente tem que fazer as coisas e tem que abrir mão de algumas coisas sim, tem que ter sacrifício para alcançar os objetivos na vida. Cobiçosos e invejosos. Então, só recapitulando aqui, isso aqui está falando de um pensamento pós-moderno, que infiltrou na mente das pessoas de hoje e também dentro da igreja, infelizmente, só para a gente concluir. Agora sim, cobiçosos e invejosos, 2.3 aí. Almeida Revista e Corrigida vai falar assim, cobiçais e nada tendes, sois invejosos, versículo 2, Na Nova Almeida Atualizada fala assim, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja. E essa versão, Almeida Revista Corrigida, omite o verbo matar. Ele não coloca o verbo matar.
Mas aqui matar não é literal, não é tirar a vida da pessoa, né? Diz respeito ao ódio, que é como homicídio aos olhos de Deus. Então ali as pessoas estavam cobiçando e tendo inveja, né? E isso estava trazendo ali entre eles um ódio muito grande. Porque quando você tem inveja de uma pessoa, você vai, né, criar no seu coração, dar espaço no seu coração para o ódio. Né? Matam e sentem inveja, ou seja, matam porque tem ódio, isso dentro da igreja. A cobiça é o desejo excessivo de possuir o que pertence ao outro. Então a cobiça, a definição de cobiça é justamente essa definição. Né? Você tem algo ou não tem nada e alguém conquistou alguma coisa, tem algo, e aí você quer ter aquilo que a pessoa tem, você quer aquilo para você. Então você está cobiçando algo do próximo. A inveja já é diferente, é um sentimento de tristeza e pesar pela alegria, felicidade e sucesso de outra pessoa. Então a inveja, muita gente confunde inveja com cobiça, mas inveja é isso aqui, é um sentimento de tristeza pela alegria da pessoa. Então quando uma pessoa ganha algo, o outro, o invejoso, ele quer que aquilo que a pessoa ganhou seja destruído, para ela ficar triste também, né? Ou seja, para ela não ficar alegre, para ela ficar triste. Então vamos supor que o cara ganha um carro, compra um carro novo, o invejoso vai lá, tomara que ele bata esse carro, né? Então, quando a pessoa fala assim, quero um carro igual ao dele, eu quero o carro dele, então ali ele é cobiça. Mas quando ele fica triste pela felicidade do outro que comprou um carro novo e começa a desejar que o cara bate o carro seja roubado, para ele, né, perder aquilo que ele conquistou. Então, isso são sentimentos ruins, sentimentos do coração humano, sentimentos ruins, mas que Satanás também coloca na mente das pessoas. O cristão deve se contentar com o que tem, né? Paulo ele vai falar isso em Filipenses, né? Sei passar falta e sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. E é aqui mais na frente que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, tudo posso suportar, eu suporto qualquer situação, uma situação onde tem abundância e uma situação onde tem escassez. Então o cristão ele não tem que ficar com cobiça ou com inveja, ele tem que ser feliz com aquilo que ele tem, porque Deus deu para ele. Cabe aqui ressaltar que esse ensino não é uma apologia à pobreza e à miséria. Não está falando que você tem que ser um pobre, miserável, um lascado e não ter nada. Não é nada disso que a gente está falando aqui. Não é pecado desejar e buscar de maneira lícita tudo que é útil à vida. Ou seja, você trabalhar, traçar metas, querer crescer na vida, conquistar alguma coisa, fazer uma graduação, pós-graduação, ser uma pessoa bem-sucedida, isso aí não tem problema nenhum. O cristão ele pode fazer isso, ele pode desejar isso e Deus pode abençoar ele, nessa busca por conquistar, mas ele tem que ter cuidado, somente cuidado para não fazer coisas ilícitas e deixar isso tornar o seu coração soberbo. Desde que os nossos desejos sejam afinados com os de Deus. Tem isso aí, Ou seja, se você faz tudo ali de acordo com a palavra de Deus, não vai ter problema nenhum. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago 4,4. Ele usa aqui a palavra infiel. Tiago continua a linguagem metafórica, usada desde o Antigo Testamento para descrever a apostasia de Israel em sua infidelidade a Javé, seu Deus. Ou seja, quando o povo no Antigo Testamento adorava outros deuses, isso era chamado de infidelidade. É como se o povo estivesse traindo Deus. Então Deus é o único Deus e o povo está traindo Deus. Então a infidelidade a Deus é em si mesmo um adultério espiritual. Então é uma linguagem metafórica, que fala de adultério. O casamento proporciona intimidade, amor, beleza e reciprocidade. É isso que o casamento traz. Por isso o casamento é símbolo da união e do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então aqui, regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. Apocalipse 19:7, ela fala da igreja como noiva de Cristo. Então a relação entre Cristo e a igreja é relação comparada à relação de um casamento. A infidelidade de Israel, da sua igreja ou de um cristão, quando um cristão é infiel, a Bíblia vai chamar isso de adultério espiritual, prostituição ou fornicação espiritual. Ezequiel 16:32 fala assim, tem sido como a mulher adúltera,
que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Isso aqui é Deus falando para Israel, né, que estava adorando outros deuses, e Deus compara Israel com uma mulher adúltera. Né? Venha em mente também aqui, não sei se veio na sua mente, mas na minha mente veio o caso de Oséias, né, que Deus fez com que ele se casasse, né, mandou que ele se casasse com uma mulher adúltera, para ali simbolizar a relação que Deus tinha com Israel. Né? Ou seja, que Israel tinha com Deus, melhor dizendo. Né? Ou seja, uma relação, né, de uma mulher adúltera. Alguém que traía Deus porque estava adorando outros deuses. Isso é muito importante a gente ter em mente, né, que Deus exigia exclusividade. Agora a gente vai para o terceiro tópico, né? Então, resistindo ao inimigo. Só recapitulando aí, a gente estudou o primeiro tópico, onde a gente falou da carta da Epístola de Tiago de forma geral, né? Às vezes eu falo carta, às vezes eu falo epístola. Eu não vou explicar aqui exatamente a diferença dos dois, mas tanto faz, os dois estão corretos, viu? Então, isso a gente estudou no primeiro tópico aí, sobre os temas principais. O segundo tópico, guerras e pelejas, né, os deleites, cobiçosos, invejosos, adúlteros e adúlteras. Então, aqui fica bem claro que um cristão, quando ele está, né, flertando com o pecado, ele está traindo Deus. Né? Então, o cristão, a igreja, né, tem que procurar manter a sua pureza, a santidade. É isso que Tiago está ensinando aqui. E a gente entra agora no terceiro tópico, resistindo ao inimigo, onde Tiago vai dar aqui as dicas mais importantes para nós resistirmos a esse inimigo. Tiago apresenta a receita para resistir ao inimigo. Que receita é essa? Ele mostra que o Espírito Santo está em nós. Né? O versículo 5 aí, ele vai falar disso. O que é confirmado em outras partes do Novo Testamento. Então a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo habita dentro do crente. Isso é um fato. Né? Ou seja, o crente verdadeiro, ele tem o Espírito Santo dentro de si. Né? É morada do Espírito Santo. A verdade, o cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. Você pode olhar, todas as religiões não têm. Né? Eu pedirei ao Pai e lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo. Né? Porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. João 14, 16 e 17. Então, aqui Tiago está concordando, né, com o restante das Escrituras, que nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo em nós não quer um coração dividido. E aí entra uma passagem muito complicada de Tiago. É com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Aqui é a tradução da Almeida atualizada. Né? Então, quando você vai ler essa passagem aqui, o versículo 5 de Tiago 4, ele fala assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura. Ele fala que afirma a Escritura. Só que não existe nenhuma passagem bíblica no Antigo Testamento afirmando isso aqui. Com essas palavras aqui, não tem. No Antigo Testamento, em lugar nenhum, vai dizer isso aqui. É com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Né? E aí isso vai variar de tradução para tradução. Eu recomendo você ler esse versículo em várias traduções diferentes, várias versões diferentes, você vai ver que cada um vai traduzir de uma forma diferente. E aqui, por exemplo, nessa tradução, o Espírito está com E minúsculo. Algumas traduções o Espírito está com E maiúsculo. Né? O verso original era como? O original era tudo maiúsculo. Não tinha, todo o texto era em maiúsculo. Não tinha maiúsculo e minúsculo no original. Todo o texto era maiúsculo. Né? Então aqui fica difícil a gente saber se Tiago está falando do espírito do homem, que Deus soprou, né, ou seja, aquele que Deus colocou dentro do homem, ou se está falando aqui do Espírito Santo. Então vai ter divergência de teólogo para teólogo. No entanto, o que alguns teólogos concluem desse versículo aqui de Tiago? É que ele não está citando um versículo específico do Antigo Testamento, mas ele está citando um ensinamento do Antigo Testamento, que eu até falei anteriormente, né, que Deus é o único Deus, a Shema, né, ou seja, a Shema é a confissão de fé do judeu, Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Se ele é o único Senhor, se os judeus adoravam outros deuses, Deus estava ali com ciúmes. Né, Israel estaria cometendo um adultério espiritual e Deus estaria com ciúme. Então, alguns interpretam dessa forma, desse ciúme que Deus tem, que o Espírito Santo vai ter, né, do crente, quando ele flerta com o pecado.
Então, alguns vão interpretar nessa linha, nesse raciocínio, mas isso pode variar de comentário bíblico para comentário bíblico, né? Mas, de certa forma, né, Deus exige exclusividade na adoração e na vida do cristão. Essa vantagem nos permite viver uma vida santa e resistir ao inimigo. Se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos uma vantagem para resistir ao inimigo. Submissão a Deus. Essa submissão e humildade a Deus é descrita de várias maneiras. Como nós vamos nos submeter a Deus? Né? Vamos ver aqui. Primeiro, resistir ao diabo e se aproximar de Deus. Ou seja, essa é a primeira maneira. Primeiro você vai resistir ao diabo. Então quando você resiste ao inimigo, você se aproxima de Deus. É algo meio que automático. Limpar as mãos, voz de duplo ânimo. Né? Então aqui a gente vai tirar algumas lições. Primeiro, tem gente que quer enfrentar o inimigo. Tem gente que quer enfrentar o diabo, quer passar por cima do diabo. Né? Eu vou vencer o diabo. E eu vou... É claro que a gente vai vencer o diabo, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, de tá vendo a tentação, tá vendo que o inimigo está envolvido, e a gente tá lá. Não, porque eu orei, eu jejuei. Não é bem assim. Passa longe, né? Não vai, rejeita o convite, né? Desliga o computador, desliga a televisão, rejeita a tentação. Não pense que eu estou preparado, eu vou vencer. Rejeite, resista, não enfrente. É isso que a Bíblia manda fazer. Né? E aí, aqui ele vai para o próximo versículo, voz de duplo ânimo, tem uma observação. O duplo ânimo diz respeito aos crentes indecisos divididos em suas decisões entre Deus e o mundo. Nem aquele crente que está com o pé na igreja e outro pé no mundo, ele está indeciso. Né? Será que ele é crente de verdade? Tem que questionar isso aí, né? Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Outro serve um e odeia o outro, ou você, né, odeia o outro e serve um. Enfim, você vai servir somente um senhor. Dois senhores não tem como. Então esse crente que está dividido, muito provavelmente ele está servindo somente o mundo e está servindo somente Satanás. As mãos, né, são instrumento das ações e o símbolo de toda conduta. Né? Então aqui ele fala de purificação das mãos. Né? E fala assim, para que elas sejam limpas é necessário primeiro ter um coração purificado. Né? Ou seja, o coração tem que estar limpo de toda impureza, de todo pecado. E aí, aqui a gente lembra um pouco os rituais de purificação do Antigo Testamento, onde sempre tinham que tomar banho, lavar as mãos. Então tinha vários rituais de purificação. Né? Então, limpar as mãos aqui tem a ver com uma purificação exterior, né? Ou seja, o teu testemunho exterior. E limpar o coração, purificar o coração, já é uma purificação interior. Então, para uma aproximação correta de Deus, é preciso uma purificação tanto interna quanto externa, né? Tanto de sentimentos quanto de atitudes. Tem que ter uma coerência entre o fazer e o ser. Então não adianta só dizer que você é algo, é alguém, mas você tem que fazer para demonstrar. Isso é o que está na carta de Tiago, uma fé prática, não uma fé morta, né, como alguns têm por aí. Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Salmos 24, 4. Então, ter mãos limpas e coração puro é símbolo de santidade desde o Antigo Testamento. E Tiago, quando ele escreve isso para os judeus, ele tem isso em mente. Então, aqui está bem claro que nós temos que viver uma vida de santidade. Os lamentos e os resultados. Tiago continua com a sua exortação. No versículo 9 ele vai falar, olha, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, substitui o riso pelos lamentos, né? Nos humilhar diante de Deus. É isso que nós temos que fazer. Diante de tanto pecado, diante de tanta coisa ruim entre vocês, brigas, confusões, inveja, o que vocês têm que fazer nesse momento é o quê? É se arrepender, é somente isso. Então, o cristão ele tem que se arrepender de forma profunda, ele tem que se humilhar, né, sentir as suas misérias, saber, reconhecer que é um pecador e que depende exclusivamente de Deus. Né? A dependência de Deus, né, é o mais importante dentro do cristianismo. O inimigo vai falar, você tem que depender de você mesmo. Né? Você é inteligente, você é forte, você conhece isso, conhece aquilo, você não precisa de ninguém para te ajudar. O inimigo vai ensinar isso aí, vai falar isso, mas a Bíblia vai falar que nós temos que reconhecer que somos falhos, pecadores, e que temos que depender
exclusivamente de Deus em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida, né? Tudo. Tiago até tem uma passagem, uma parte aqui do livro de Tiago, que ele vai falar assim, né, da carta de Tiago, ele vai falar assim, tem gente que vai viajar e fala, eu vou lá, vou fazer isso, fazer aquilo, resolver meus negócios. Não falem assim, né? Se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou seja, depender de Deus em todos os aspectos da vida. É isso que Tiago está ensinando. Então, né, o que o diabo quer colocar no nosso coração é que nós temos que depender só de nós mesmos e não de Deus. Né? E isso é satanismo. Né? Essas exortações resultam em bênçãos, né? Ou seja, somos abençoados quando nós nos humilhamos. Né? Vem em mente também aqui a parábola do fariseu e do publicano. Né? Jesus fala lá, porque todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Né? Então, ou seja, nos humilhar diante de Deus, como fez aquele publicano, e saiu de lá justificado, né? Ou seja, é uma bênção a justificação que ele alcançou. Né? Então é isso que nós vamos alcançar diante dessa... Né, diante de tudo isso que é ensinado, se nós nos humilharmos, nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas atitudes erradas, né, nós vamos alcançar bênçãos diante de Deus. Né, e aí entra aqui, né, entre elas, que o diabo fugirá de nós. Então, ou seja, se eu me submeter a Deus, estar na presença de Deus, me humilhar diante de Deus, o diabo vai fugir, ele vai desaparecer, né, e o Senhor nos exaltará. Né, humilhava perante o Senhor e ele vos exaltará. Né, então aqui, assim como aquele publicano se humilhou, né, nós também temos que nos humilhar, né? Lembrando aqui a parábola lá do fariseu e do publicano, né? Um exemplo aqui ilustrando a aula, que nós possamos nos humilhar como ele se humilhou, ele se arrependeu e foi justificado. Né? E ser exaltado, né, é algo que também vem em mente, Filipenses 2, né, do 5 a 11, onde fala da humilhação de Cristo, que Cristo se humilhou, né, ele esvaziou-se de si mesmo, tomou forma humana, né, mas que quando a gente vai para o versículo 9 ali de Filipenses 2, a gente vê que ele foi exaltado, né? Então, assim, Cristo ele foi exaltado, ele se humilhou, mas depois ele foi exaltado. Então nós temos que nos humilhar. Quando que Deus vai nos exaltar? Como que é essa exaltação? Não cabe a nós questionar isso. Nós só temos que nos humilhar e Deus faz o restante do trabalho. Então vamos entender aqui que Tiago está falando de uma vitória completa em Cristo, né? Ou seja, ser vitorioso em todos os aspectos, vencer a carne, vencer a nossa natureza pecaminosa, esse sentimento dentro de nós que só nos leva para o pecado, e também vencer o inimigo que é Satanás. Conclusão, chegamos aqui no final de mais uma aula. Tiago relaciona uma série de exortações que, se praticadas em conjunto, resultarão na completa resistência ao inimigo de nossa alma. O que Deus espera de nós é que sejamos santos como Ele é santo. Então, aqui as exortações de Tiago são práticas, né, que se nós fizermos isso, nós vamos vencer o inimigo. Existir um inimigo no contexto de Tiago resume-se em que cada um de nós sujeitemos-nos à vontade de Deus e cheguemos-nos a Ele. É isso que é resistir ao inimigo, é estar na presença de Deus, né, submeter a Deus, se humilhar diante de Deus e depender somente de Deus. E devemos ainda purificar as mãos e limpar o coração, e essa dependência de Deus que nos levará à vitória em Cristo. Então, confia em Deus que Ele vai te dar a vitória. Confia, né? Não tenta enfrentar o inimigo sozinho. Estar com Deus é muito melhor do que estar sozinho. Jesus venceu pela palavra e nós também vamos vencer pela palavra. Amém? Então chego aqui no final da aula. Eu acredito que eu não cumpri a minha promessa de dar uma aula em torno de 40 a 45 minutos, mas é aquele negócio. Eu gosto de explorar toda a lição, todo o conteúdo e não deixar nada para trás sem correria para que você possa aprender mais da palavra de Deus. Aqui a gente tem as perguntas, caso você tenha interesse aí em usar as perguntas na classe, na sua sala de aula. Temos aqui alguns cursos no site do EBD em Foco. E eu encerro aqui. Se você gostou, compartilha, curte, comenta. Deixa a sua participação também para que o EBD em Foco possa melhorar cada vez mais. A paz do Senhor. Até a próxima aula.